Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí a gente entra na terapia psicodélica. Cara, a terapia psicodélica é zero interessante para a indústria farmacêutica. Zero interessante. Porque a gente tá falando de muitas dessas substâncias são plantas que são usadas há muitos anos, tipo, há milhares de anos. A mescalina é mais antiga que a escrita. Então, tipo assim, a gente tá falando de drogas, é o que eu tava falando, a gente usa droga desde sempre, desde que a gente era, Cogumelo. antes de ser almoçar, sempre. A alteração de consciência, a religião, tem muita gente que diz que a religião... Vamos falar disso depois? Vamos. Eu acho muito foda esse assunto. Eu acho da hora, tem umas brisas da hora. Mas assim, só pra eu não fugir, a psicoterapia psicodélica, né, os medicamentos psicodélicos para esses transtornos, eles são muito desinteressantes, porque assim, vamos pegar o MDMA. O MDMA está sendo usado para tratar várias coisas, mas assim, o que mais está sendo pesquisado mesmo é para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente está falando de pessoas que sofreram situações traumáticas bizarras assim e não conseguiram superar ela, né? E quais são os maiores afetados por esses transtornos? Vítima de estupro, veteranos de guerra, pessoas que pela violência urbana, violência de guerra. Eu já vi uma parada que o transtorno de estresse pós-traumático, a grande maioria das pessoas tem por algo que elas fizeram, tá ligado? E não por algo que elas sofreram. Né? Isso é interessante, cara. É muito foda isso. E é muito legal você olhar pra, por exemplo... Eu acho que a gente vamos falar mais do MDMA com transtorno de estresse pós-traumático, mas só pra explicar esse lance, como que funciona a psicoterapia psicodélica nesse caso, assim. Eu não vou saber, talvez, certinho o número de sessões certinho, mas no grosso é mais ou menos assim. Você vai lá, você faz, eu acho que 4, 5 sessões, não sei, tipo assim. Você faz algumas sessões sem o psicodélico, conhecendo a pessoa e tudo mais. Aí depois você faz, acho que 2 ou 3 sessões com MDMA. E é isso. É isso. Você... 70% das pessoas... Eu posso estar errando nos números. Pesquisem esses números. Não acreditem em tudo que eu tô falando aqui de números. Mas, sei lá, papo de 70% das pessoas, 80% das pessoas se curarem de TEPT. A gente tá falando de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Não tem cura. Não tem medicamento que cura o TEPT hoje. E aí, de repente, a gente dá 3 sessões de MD, em 2 sessões de MD a pessoa tá curada. E assim, não é curada de, largou a pessoa. Não, a curada, depois de 1 ano a gente acompanha, vê como tá a vida dela. Daqui 2 anos a gente volta, vê como tá a vida dela. Tem um documentário que fala disso, que chama Trip of Compassion. Que ele pega uma galera lá de Israel que sofreu violência de guerra, um menino que foi estuprado pelo pai, um outro cara que viu um ônibus explodir na frente dele, a menina que foi sequestrada. E ele usa o MDMA para tratar essas pessoas que estão há 10, 15, 20 anos tentando tratar essas doenças e não conseguem. São pessoas que não gostam de drogas. São pessoas proibicionistas. São pessoas que nunca usaram uma droga na vida. Que se vê o filho fumar maconha, vai bater no filho. Mas o cara tá desesperado, irmão. Ele não aguenta mais, ele quer morrer, velho. Ele não consegue mais viver, velho. Ele precisa se curar, tá ligado? E nos Estados Unidos, o que tá rolando mais forte é com veteranos de guerra. Né, que isso tá acontecendo. Total. E calma, a gente vai pro veterano de guerra, mas pra finalizar o do MDMA. Então, assim, a gente tá falando de um tratamento de poucas sessões. Ele não tem o mesmo caráter dos antidepressivos da renda passiva de todo ano a indústria farmacêutica tá ganhando. Então, porra, por que eu vou dar um remédio pro cara que em 3 vezes ele tá curado? Sendo que o antidepressivo, você toma um antidepressivo, aí você vai ficar com insônia. Aí você compra um remédio pra insônia. Só que o remédio de insônia, ele faz seu colesterol, sabe? Tipo, ele vai puxando, de repente você tá tomando 4 remédios, tá gastando 2 pau de remédio por mês, e os caras tão lá na boa, lá, tá ligado? Tipo, de boa. Psicodélicos não. MDMA, a patente do MDMA, eu não sei se o MDMA tá sem patente ou se tá com nós, assim, com a galera dos psicodélicos, mas assim, não tem como você patentear muito, não tem muita saída ali, sabe? Não é muito interessante, assim, então é até ruim, porque vai diminuir as vendas dos antidepressivos, muito remédio vai parar de existir. Então, porra, mano, a gente tá feliz aqui com os nossos 30% placebo, que eu acho que é 30% a taxa de cura, né, de recuperação da depressão normal, eu acho, com os antidepressivos. Eles não querem curar, tá ligado? É mais fácil a manutenção da coisa. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que, assim, diferencia do porquê que não é interessante pra eles também, né? O que faz a terapia psicodélica ser fodida, tá ligado? No sentido... E eu acho que eu vou falar do MDMA um pouco, posso? Pode. A gente fala claro. Eu acho que vai ser legal falar disso, assim, pra galera entender um pouco como que isso se encaixa, né? Primeiro que muita gente fala que o MDMA não é um psicodélico. O MDMA... Eu vou falar aqui agora pra uma pessoa que não entende nada de drogas. Os psicodélicos que a galera geralmente fala que é psicodélico, LSD, DMT e mescalina,
Eles são os psicodélicos de filme. Os psicodélicos que você vê, nossa, uou, a coisa fica colorida, você sente um cheiro de uma música, é sinestésico, aí você vira um com o universo, aí você olha e fala, cara, eu te amo, cara, não tem barreiras. Pô, você é bolsominion, velho, mas eu sei que você é o foda, sabe? Você é de esquerda, não interessa, cara, humanidade. É isso, os psicodélicos são essa substância. O MDMA, ele não te dá efeitos visuais. O MDMA, ele não te dilui o seu ego da forma que os psicodélicos diluem. O MDMA, ele age na região da amígdala. Que eu não vou saber explicar tão bem quanto o Wesley. Acho que eu não sei se foi ele que falou da amígdala aqui. Mas é uma região que ela tá muito responsável pelo medo. Então, o MDMA, ele diminui a ação dessa região, então você sente menos medo. Você se empodera um pouco mais. Além disso, ele é um intactógeno. Então, ele é uma substância que te dá muita empatia. Ele te deixa muito empático. É uma substância muito boa para resolver conflitos. O MDMA foi usado por muito tempo em terapia de casal. Porque ele fazia você conseguir se comunicar com a pessoa e você entender o ponto dela, sem precisar concordar com ela. Mas você entender sabe, a dificuldade dela. Você consegue olhar e falar, pô, Lutz, cara, eu discordo de você, isso que você tá fazendo tá me machucando. Mas, cara, eu entendo, tá ligado? Eu sei o que você tá querendo dizer, velho. Isso é um embate mesmo. Vamos trocar. Ele te dá essa abertura, cara. É muito bonito. Saquei. Então o MD, ele é isso. É o mesmo MD que a galera usa na rave, nas baladas? Eu não sei te dizer. Porque a gente vive num mundo ilegal. Eu não consigo entrar num site agora, num aplicativo e falar, entendeu? Tipo assim, é roleta russa. Pode ser cocaína misturado com MD e anfetamina. Não sei. E o cara vende como MD. É mais barato ele fazer isso. Então provavelmente ele deve fazer. Então assim, eu acho até que 70%, 80% das amostras de MDMA dos últimos X anos não eram MDMA, tipo, eram adulterantes com MDMA. Quem fala muito bem disso, até indicar uma página, é o Pre-Party, que é tipo pré-party de festa, P-A-R-T-Y. Ele fala muito sobre essas drogas de rua, drogas de festa, de redução de danos em festa. Mas enfim, a gente tem o MDMA, que ele não é um psicodélico clássico, como a galera chama, né? Ele não tem a mesma brisa dos psicodélicos, mas muita gente chama ele de psicodélico. Eu gosto de chamar ele de psicodélico. A gente vai trazer ele no podcast. O MDMA, ele tá sendo usado... Ele vai ser o primeiro psicodélico a ser legalizado. Isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Tipo assim, a gente já tem no Brasil pessoas que usaram MDMA em contexto terapêutico, legalizado, assim. Tipo, o Eduardo Schemberg que trouxe. E o que tá acontecendo que é muito foda? Lá nos Estados Unidos, uma média... Eu não sei se o dado hoje em dia é esse, mas quando eu pesquisei era. Uma média de 20, 22 veteranos de guerra se matam por dia nos Estados Unidos. É muita gente. Caralho, é muita gente. Mano. É muita gente. É muita gente. De novo, eu não sei se hoje o dado é esse, mas assim, na época era. A gente tá falando de muita gente que para os Estados Unidos, que é um país extremamente nacionalista, no sentido de, né, a pátria, os Estados Unidos é foda. O cara que é veterano de guerra, ele é o herói. Ele é o cara que assim, não, puta, o veterano chegou, ó, o cara que tem o negocinho de veterano de guerra. Ele é um cara fudido lá, né, cara? Ele é um cara que... Então você olhar e falar, mano, tem 20 heróis morrendo por dia. Independente se você concorda ou não que eles sejam heróis, né? Pra eles é. Então isso começou a ser um problema muito alarmante, né, pras pessoas. As pessoas voltarem de guerra, escuta barulho de helicóptero, o cara se mata e não sei o que, fica debilitado. E transtorno mental, cara, se eu não me engano, é a segundo tipo de doença mais... mais delimitadora. Não sei se essa palavra tá correta, mas é a que te trava mais, sabe? Ela te deixa mais incapacitado de fazer as coisas, mano. Entendeu? Então, isso tava sendo um problema muito foda lá. Tava acontecendo isso nos Estados Unidos. E aí, cara, no meio disso tudo, tava rolando as pesquisas psicodélicas. E eu não sei exatamente como que aconteceu, mas eles meio que... O FDA, né? Que é o órgão que cuida aí dessas coisas de Food Drug Administration, né? Administração de drogas e comida. Eu não sei como que os caras conseguiram, né? Mas de alguma forma eles conseguiram começar os estudos com esses veteranos de guerra. Então eles começaram a fazer estudos de MDMA com esses veteranos de guerra. Isso está sendo feito tipo a ONU dos psicodélicos, assim, que é a MAPS, que é a maior organização de psicodélicos do mundo. É a galera que, se a gente tá falando de psicodélicos aqui hoje, provavelmente, mano, é por causa deles, tá ligado? Que foi uma galera que, desde a década de 80, ainda no proibicionismo, começou a pesquisar essas coisas. É a Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos. E eles estão estudando isso nos Estados Unidos forte. E aí a MAPS começou a fazer estudo de MDMA com os pacientes de TEPT, com os veteranos de guerra. E isso era muito legal de se olhar socialmente, porque o que estava acontecendo é que os veteranos de guerra, eles, em grande parte, são pessoas totalmente contrárias ao uso de drogas ilegais, né? Então, assim, você tá falando com o tiozão ali que, mano, o cara MD tá tirando com a minha cara. Você fala, sai fora, mano, toma droga, tá louco? Não sou nóia. Não sou nóia. Só que aí você tava vendo várias famílias, mano, olhando e falando assim, irmão, foda-se. Foda-se que é MD. Meu pai tá morrendo, velho. Meu pai tentou se matar 3 vezes, mano.
Eu quero curar ele, velho. O que tem aí, velho? Me dá alguma coisa, tô desesperado. Não interessa, não quero ler pesquisa. Não, o que tem, velho? E quase sempre, né? Eu acho que acaba acontecendo isso, assim, que é tipo assim, não vai legalizar porque faz sentido legalizar. Vai legalizar por desespero, muitas vezes. Você entendeu? Porque a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer, dá MD pra ele. Aí você vai lá, faz o teste com MD, e aí 70% dos pacientes se curam. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas é muito alto. É nesse nível de alto. E aí você fala, calma. Isso é muito foda. É muito foda, cara. E aí você fala, não, ele tá curado? Ele não precisa tomar mais MD? Não, nunca, na vida dele ele precisa tomar MD. Não, mas e aí, não, ele tá bem. Aí você entrevista ele um ano depois e fala, não, eu tô bem, eu consigo falar com você. Você fala, caralho, calma aí. Você sabe mano. o que esses caras relatam, assim, essa galera ex-militar aí? Cara, tem muita material na internet de vídeos deles, né? Eu acompanhei mais a galera de Israel que tá fazendo isso. E eu acredito que deva ser muito parecido o relato deles com o dos veteranos. E o jeito mais didático que eu achei de explicar o que acontece, assim, na prática, é assim... vamos falar de trauma, né? O lance do trauma, assim, eu vi uma menina falando isso, que é a menina que foi sequestrada em Israel, né? E ela passou pelas sessões de MDMA. Ela tava há 15 anos tentando se curar do transtorno dela, não conseguia, não tinha vontade de nada, não conseguia tocar em nada. E a experiência do trauma era muito difícil de reviver para ela, de pensar na experiência do trauma. Ela relatou que o que aconteceu é que como se ela sentia como se o corpo dela, naquele momento do trauma, tivesse travado na experiência. Ela tava muito tensa, travou na experiência e a mente dela continuou. Só que ela sente que ela nunca mais conseguiu destravar o corpo dela. É como se o corpo dela ali naquela hora ali, daquela situação traumática, se protegeu assim, e ela nunca conseguiu destensionar isso. Então ela fala que o MDMA meio que permitiu o corpo dela a viver a experiência de novo, reviver aquele trauma pro corpo dela se soltar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim, o MDMA, a terapia com MDMA não é nada bonitinha. Ela não é nada divertida. A terapia de transtorno de estresse pós-traumático com MDMA, você vai reviver seu trauma. Então você vai reviver o dia que você foi estuprado, você vai reviver o dia que o ônibus explodiu na sua frente, você vai reviver todas essas experiências traumáticas, tá ligado? E isso você vai fazer sob efeito de MDMA, que é uma coisa que você nunca conseguiria fazer sem. Porque o MDMA diminui o medo na região da amígdala, ele te dá mais empatia, ele te empodera mais. Então a pessoa consegue reviver aquela experiência com outros olhos, com outro tipo de sensação. Então você vê é lindo, cara. Eu choro toda vez que eu vejo. O cara lá de Israel, nesse mesmo documentário, que ele foi... Como chama mesmo? Trip of Compassion. É a viagem da compaixão. Que foda. Ele foi estuprado pelo pai. Ele tinha 19 anos. O pai dele era um militar lá de Israel. E abusou dele, né? Ele era vítima de um crime sexual. E ele, cara, ele era um cara, velho, que, assim, dá uma dó, assim, de você ver ele, porque ele tem filha, ele fala que ele tem medo dele mesmo fazer alguma coisa com a filha dele, porque ele fala, pô, meu pai esperou 19 anos e de repente aconteceu isso, e se eu for um maluco, eu acho que é melhor, eu me esconder, eu me prender, ou, cara, tipo assim, ele não conseguia, ele tinha, sabe? Uhum. Ele ficava assim, ele tinha muito medo de machucar as pessoas, porque ele foi machucado por uma pessoa que ele nunca imaginava que fosse machucar ele. O pai dele era o ídolo dele. Entendi. Tá ligado? Nossa. E aí quando isso aconteceu foi meio, nossa, todo mundo tá sujeito a... E, cara, ele carregou isso a vida dele inteira, tipo assim, ideações suicidas, ele não conseguia ser feliz. E, cara, nossa, assim, ele sentia que ele não merecia ser amado, tá ligado? Uhum. E quando ele toma MD, assim, velho, eu até arrepio, velho. Tipo, ele começa a se olhar no espelho, assim. Primeiro que ele revive o trauma, que é muito forte. E você vê isso no documentário, eles filmam as pesquisas. Foda, isso é foda, eles filmam as pesquisas. E ele... Primeiro que ele revive o trauma, né? Então, a terapeuta, né? São sempre dois terapeutas ali, né? Duas pessoas ali. Ela, pô, o que você tá lembrando? Ele fala, pô, tô vendo um homem entrando no quarto. E ela, quem que é? Aí ele, putz, é meu pai. Aí ele começa já a chorar, assim, dele. Ele tá vindo, e ele começa a descrever. E aí ele começa a reviver a experiência, tá ligado? E isso é foda, tá ligado? Isso é uma coisa muito forte. Só que depois dessa catarse, desse reviver, e ele, sob efeito da substância, ele começa a se olhar no espelho, né? No caso dele, né? Nem sempre é assim. Mas ele começa a se olhar no espelho e ele começa a olhar e fala assim, cara, eu mereço ser amado, tá ligado? Tipo assim, porra, eu sou uma pessoa, sabe? Tipo assim, tão... Porra, esse cara aqui que eu tô olhando no espelho, ele merece amor, velho. E ele tem que amar também. Por muito tempo eu achei que eu tinha que ser cuidado, mas eu vejo que as coisas estão em cuidar, em amar. E ele começa a chorar muito. E você olha pra ele se olhando, é tão bonito o jeito que ele se enxerga. Uma pessoa que tá olhando uma coisa que ele gosta de ver. Em contraposição a uma pessoa que há 20 minutos atrás
sabe? Completamente assim, olhando pra baixo, assim, uma coisa meio tipo... Então ele começa a se enxergar, ele começa a se empoderar. De alguma forma ele empodera a pessoa. E ela passa por isso. O que acontece mais objetivamente é que ele revive a experiência do trauma com medo ali, né? Menos medo. E aí ele consegue tratar dessas questões de outra perspectiva. É como se o MDMA desse uma segunda chance pra ele passar por essa experiência e ganhar ela, tá ligado? Não, eu resolvi isso, não é culpa minha. A mina que foi sequestrada, ela falou, não é culpa minha. Não é culpa minha que eu fui sequestrada, que eu tava lá com a minha amiga sozinha à noite. Não tem nada a ver comigo, tá ligado? Existe muito isso, né, da vítima se culpabilizar pelo que aconteceu. Não, eu devo ter dado, eu devo ter dado moral, não, eu devo ter... E aí a pessoa olha e fala assim, não, cara, você é uma pessoinha... Muitas vezes eu tomo psicodélico assim, eu olho pro espelho e falo, você é uma pessoinha fofa, fofinho, você é um fofinho, sabe? Tipo, você se reconhece, cara, você se conecta ali. E com MDMA é assim. E com MDMA é de uma potência tão... Porque assim, então, e aí que tá o lance. A gente tá falando de um bagulho que ele não é remedializado e nem mentalizado, ele é os dois. É um remédio, é uma substância que também trata de aspectos biográficos e da mente. Então é a psicoterapia assistida com psicodélicos. Psicodélicos são só o facilitador da psicoterapia. Continua sendo terapia de conversa, só que com psicodélicos. A gente tem isso com MDMA, a gente tem isso com LSD, a gente tem isso com cogumelo. A gente saiu uma matéria um tempo atrás da revista Piauí, eu acho, sobre a experiência de um paciente de câncer terminal com psilocibina, que é o dos cogumelos. Eles estavam usando esses cogumelos para pacientes em estados terminais que queriam ter os seus últimos dias de qualidade de vida, assim, pessoas para aceitar a morte. Pessoas que estavam tem 1 ano de vida, eu quero aceitar a morte, porque eu quero viver bem com meus filhos e não consigo, tô depressivo. E, cara, ele falava assim que... E aí o MDMA, como eu falei, ele é um psicodélico menos clássico, né? Ele não é tão... Agora o cogumelo não, o cogumelo é brisa psicodélica. Ele falava que ele tomou assim, e aí ele entrou assim numa brisa e de repente ele olhou assim e viu o câncer dele. O tumor dele. Ele viu o pulmão dele e o tumor dele grandão assim. E ele conversou com o tumor dele. Entendeu o tumor dele, né? Tô falando aqui em termos... Entendeu o tumor dele, fez pazes com o tumor dele. Tipo assim, o tumor dele falou, pô, não queria... Cara, putz, não é que eu quero te matar, não. Sabe? Tipo assim, tal. Né? E de alguma forma ele voltou e falou, não, é isso, a vida é isso, tá ligado? É meio que um lance de tipo assim... Tem umas pessoas que falam que com psicodélicos são pra você morrer antes de você morrer. Pra você conseguir viver melhor, tá ligado? Então você tem a experiência da morte, às vezes. Eu já vi muita gente falando sobre, eu morri e nasci de novo depois. A experiência é uma experiência muito importante, né? Tem muita relação com experiência de quase morte também. E eu já tive experiências psicodélicas de achar que é isso, assim. Tipo, morri, tipo assim, vamos aí, né? Acabou, que bosta, tá ligado? Tipo assim. Sério, caralho? Com DMT principalmente, né? Que DMT eu acho que ele tem essa coisa mais... Essa vibe. Depois a gente fala disso, que é da hora. Mas eu acho que, tipo... Primeiro que assim, é muito difícil, e a gente passaria horas aqui falando sobre isso, definir uma experiência psicodélica. Porque até eu aqui tentando falar, dei várias definições, é muito difícil. Se a pessoa nunca tomou, ela ainda vai ficar com uma coisa meio ali, tipo, tá, mas entendi, mas falta um pouquinho. Porque ela tem um aspecto de inefabilidade, que é a característica de não conseguir nomear. Você não consegue falar disso, você não consegue... Não existe palavras, e eu não tô sendo clichê falando isso. Realmente não existem palavras para descrever isso. É como se você visse, relata isso, né? É verdade isso, é realmente verdade. É como se você visse uma cor que você nunca viu antes. Como que você vai falar? É uma mistura de amarelo. Não é amarelo com verde. Não é. É como você descobrir, às vezes, é como você tentar, de alguma forma... Alguém falou, acho que o Joe Rogan falou isso uma vez. É você tentar descrever... o que você tá vendo num telescópio pra uma pessoa que nunca viu nada na vida antes, um cego de nascença, sabe? É muito difícil você trazer para um universo aqui de palavras e de comunicação verbal, linear, uma experiência que ela é completamente subjetiva, assim, de alguma forma. O que eu posso te dizer, que ajuda muito na terapia psicodélica, que é importante a gente definir, diferente dos antidepressivos, é que ele traz materiais do seu inconsciente para cima. Ele traz para a superfície coisas do inconsciente. Então ele borbulha as coisas do inconsciente para cima e você consegue pegar essas coisas e tratar elas. Então você consegue lembrar daquele dia da infância que aconteceu tal coisa e não sei o que. Você fala, caralho, isso me impactou pra caralho. Eu nem lembrava dessa porra, mano. Eu bloqueei essa parada. Sabe? Situações que estão no seu inconsciente. Por isso que eu falei, a experiência não tá contida no cogumelo. A experiência tá aqui dentro. O cogumelo só pesca pra você. Ele só é um bom pescador, tá ligado? Os psicodélicos são bons pescadores de materiais inconscientes. E o papel do terapeuta é olhar esse material e falar, opa, legal. O que
Fala um pouco sobre isso. Trazer. E cara, assim, muito foda. Eu só posso te dizer que tudo que a gente viu até agora de pesquisa psicodélica é surpreendente. E, tipo assim, se não fosse eu falava, tá ligado? Da mesma forma que eu falo que pode matar as pessoas quando uma pessoa toma uma experiência... Não matar a substância, mas o contexto, né? A pessoa se jogar, a pessoa se, né... Se ela tem uma predisposição a algum transtorno mais sério. E isso pode despontar uma esquizofrenia. Eu conheço muitos relatos de pessoas que tomaram e despontou a esquizofrenia. Mas aí vem a galera e fala, LSD deixa esquizofrênico. Não, cara, ele tem um... É que é uma experiência... Eu já ouvi... alguém falou, acho aqui no podcast também, é uma experiência que fez despontar aquilo, mas assim, o cara... Poderia numa briga de trânsito, tá ligado? Inclusive fumando maconha, tomando álcool, entendeu? Então, assim, essas substâncias, elas... Se você ia ter esquizofrenia em algum momento da vida, se tomar lá, você vai ter, entendeu? Tipo assim, acontece isso. Só que assim, velho, não tem como eu não te falar que não é surpreendente os resultados, porque eles são, velho. Não tem nada parecido. Tipo assim, você não escuta um relato de uma pessoa que tem depressão severa há 30 anos... fazer poucas sessões psicodélicas e se curar completamente disso. Isso não existe, cara. Isso não existe, tá ligado? São pessoas que às vezes estão desesperadas e não conseguem enxergar mais pra onde ir, cara. E elas vão lá e fazem. Isso que aconteceu com os veteranos de guerra é um exemplo de pessoas que não queriam que legalizasse. Que não queriam que... Mas, porra, foda-se. Eu preciso curar meu pai. Eu preciso que as pessoas... Vamos cuidar dessa parada, tá ligado? Então, tipo... esse é a gente começando a falar de psicodélica, a gente fala disso. A gente não consegue descrever a experiência tão bem, mas as pesquisas descrevem muito bem os resultados que elas têm com esses transtornos mentais, tá ligado? E assim, uma coisa que é importante falar. A pesquisa psicodélica... Porque tem muita pesquisa hoje em dia, né? Tem pesquisa que fala que cloroquina funciona, tem pesquisa que, né? Então tem... não! Muita gente vai falar, mas pô, tem pesquisa... Cara, as pesquisas psicodélicas... Primeiro que o cara que escolhe estudar psicodélico, o psiquiatra, o médico escolhe estudar psicodélico, ele tá fazendo um suicídio acadêmico, tá ligado? Ele tá fazendo um suicídio acadêmico. Ele já sabe que ele tá fudido, que todo mundo... Ele vai chegar na conferência, todo mundo vai olhar, lá o cara que fala das drogas lá, não sei o quê. Porque mesmo lá dentro, a galera cresceu nesse contexto proibicionista de guerra às drogas. Então, mesmo os médicos que estudam sobre isso, os psiquiatras, eles têm uma visão proibicionista. Então, o cara que escolhe estudar medicina psicodélica, ele tem que fazer o triplo do trabalho do cara que não tá estudando medicina psicodélica. Pra ele passar um estudo dele, a galera da banca avaliadora a galera da Anvisa vai falar, não, você precisa de fazer isso. Tem que ser muito meticuloso. Então, a qualidade das pesquisas psicodélicas é bizarra. Quem é acadêmico, pesquisador, entende um pouquinho, que vai olhar, fica impressionado. Porque fala, caramba... são pesquisas muito sérias, são pesquisas muito cheias de crivos e requisitos e coisinhas, porque é um assunto muito tabu. Então, é muito louco isso, tá ligado? Foda. Mesmo com isso, mesmo com todos esses entraves, as substâncias falam por elas mesmas, tá ligado? Total. Tipo assim, é isso. E assim, importante falar, tudo isso que eu tô falando até agora são doses altas. Eu não tô falando de microdose. A experiência psicodélica por si só é uma experiência com uma dose alta, é uma experiência forte, tá ligado? São experiências transformadoras, tá ligado?